Graças a Deus, tudo ótimo. O pessoal está chegando aqui na nossa live. O Instagram está, neste momento, comunicando os seguidores do Alessandro Visacro, do Luciano, para estarem conosco nessa noite. E eu quero agradecer a todos que nos acompanham. Já já nós vamos nos apresentar a todos. Mas para quem está chegando hoje, sejam bem-vindos ao Papo QSA5. A ideia do Papo, deixa eu ajustar aqui a câmera, pronto. A ideia do Papo QSA5 é reunir nomes e grandes convidados que possam trazer interfaces entre tecnologia e o mundo tático, que é a proposta do meu livro aqui, QSA5, Comunicação em Missão Crítica na Era da Informação e do Caos. E muito me enobrece, eu fico muito lisonjeado, de verdade, de ter aqui o Alessandro Visacro, que é autor de livros como A Guerra na Era da Informação, Guerra Irregular, o Laurence da Arábia, uma infinidade de artigos. E eu nem preciso dizer muito, né, que o próprio título do meu livro aqui, o subtítulo aqui dele, né, Comunicação e Missão Crítica na Era da Informação e do Caos, ele é muito, muito, muito inspirado neste livro aqui, A Guerra na Era da Informação. E para o senhor, eu tinha comprado esse livro no formato digital, mas eu gostei tanto e me apaixonei tanto por esta leitura, e foi tão transformadora para mim, né? Tanto que claramente tem muita inspiração no meu livro, do livro do senhor, que eu acabei tendo que comprar um livro físico, né? Espero um dia ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, que o senhor possa autografar. Já estou pedindo aqui em público para o senhor autografar este livro, A Guerra na Era da Informação. Este livro aqui, Guerra na Era da Informação, e este livro aqui, Mamba Negra, do Eduardo Bettini, eu diria assim que foram as minhas inspirações para escrever o QSA5. Para quem não me conhece, eu sou o Luciano Castilho, autor do livro QSA5, sou agente de telecomunicações da Polícia Federal, mestre em ciência da informação e especialista em segurança da informação e das comunicações. E recebo hoje, né, como eu já disse, o Alessandro Visacro. Muito boa noite, obrigado desde já. É uma satisfação imensa tê-lo aqui. Eu fiquei muito feliz quando o senhor aceitou o nosso convite. E é uma satisfação que eu não tenho nem palavras para agradecer. Um autor consagrado, né, está cedendo um pouco do seu tempo para um autor iniciante como eu aqui. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Luciano. Antes de mais nada, obrigado pelas suas bondosas palavras, até um pouco exageradas, né? Fico muito feliz quando você coloca aí o meu trabalho ao lado do trabalho do Bettini, né? O Bettini é uma referência para você, para mim e para muita gente no Brasil. Ele é uma referência nacional e, como policial, né, ele possui uma obra muito, muito interessante, porque ele tem uma vivência de campo muito ampla, muito vasta, muitos anos aí de trabalho ali na ponta da linha operacional, e ele se dedica à pesquisa acadêmica também. Então, ele é uma pessoa que consegue combinar muito bem a prática com uma fundamentação teórica muito robusta, muito rica. Então, o Bettini realmente é uma referência nacional e eu fico muito feliz de você me citar ao lado dele. A gente está à disposição de um bate-papo tranquilo aí. Vamos ver o que sai. Sim, vamos ver. Com certeza alguma coisa vai ser boa. O Bettini realmente
Eu tenho a honra de tê-lo, inclusive, prefaciando aqui o meu livro dentro aqui do Paraná, a gente teve a honra já de trabalhar muitas vezes ao lado desta fera e tive também a honra de fazer um estágio no programa Vigia, né, quando o Bettini estava lá também no projeto de comunicação crítica que eles tinham lá. Eu queria começar, eu vou passar aqui uma informação. Para quem não conhece o QSA5, tem aqui um capítulo que eu chamo de a busca. Perdão. QSA5 é um produto que vai além da tecnologia. Esse é o capítulo 15º do livro. Que QSA5 é algo que você busca, né? Um nível de entendimento, de clareza que você busca. E cabe a nós compreender que não é apenas uma questão tecnológica. A tecnologia vai nos oferecer uma série de oportunidades, de fato, mas também pode nos oferecer riscos. E neste capítulo eu reproduzo uma história que o Alessandro Visacro narra em um de seus artigos, no artigo chamado Superando o Caos, a função do comando e controle além da tecnologia da informação, que conta a história de uma brigada que estava toda em campo, com equipamento de radiocomunicação dotados de GPS. E no centro de comando, provavelmente, um grande video wall mostrando, pontuando lá num mapa as posições de cada equipe. Um belo momento dessa história narrada pelo senhor, entra lá um oficial na sala e começa a questionar o posicionamento de uma das equipes lá que estava fazendo um ponto de bloqueio. E aí todo mundo passou a falar daquele ponto de bloqueio. Supostamente, talvez aquela pessoa que adentrou a sala acreditava ter melhores condições de avaliar a situação lá em campo, no nível tático, do que as pessoas que de fato estavam lá presenciando a situação, não é isso? E aí eu pergunto para o senhor, por que a gente adota essa postura? Por que isso acontece? Isso é uma tendência natural, né? A tendência ao microgerenciamento, ela é natural. E quando nós somos dotados de uma gama muito ampla, muito vasta de ferramentas de comando e controle, essa é uma tendência natural. Exista um discurso recorrente, seja senso comum, que nós devemos hoje fomentar a iniciativa nos menores escalões, que nós devemos promover ações descentralizadas, porque a descentralização é diferente de dispersão. Dispersão tem a ver com distâncias físicas. Então, é a disposição dos seus elementos naquele espaço, em determinado espaço geográfico. Agora, descentralização, ela pressupõe concessão de maior autonomia a esses elementos subordinados. Então, dispersão é diferente de centralização. Eu posso ter elementos bastante dispersos no terreno, mas graças à abundância de recursos de comando e controle, recursos de comunicações, eu posso fazer mau uso dessas ferramentas, né, e tender ao microgerenciamento. Então, essa é embora seja uma tendência natural, existe uma regrinha que é muito simples, né? Eyes on, hands off, né? Olhos na tela, né? Mas as mãos fora. Porque os níveis de liderança sênior têm que entender, têm que resistir à tentação, né, de abusar dessas ferramentas de comando e controle e microgerenciar
os seus elementos na ponta da linha. Agora, muitas vezes, o que acontece é que você tem elementos mal treinados, mal instruídos, verdadeiramente mal preparados para aquela missão, ou às vezes não houve tempo, constituem equipes heterogêneas, elementos heterogêneos, e você não teve tempo ainda de integrá-los, não só em termos técnicos, como, por exemplo, colocar rádio em todo mundo compatível, com a mesma frequência, etc., mas integrar em termos de procedimento, etc. Então, invariavelmente, isso acontece com muita frequência. Então, invariavelmente, nesses casos, fica até difícil de você fugir do microgerenciamento. Isso é muito comum até no ambiente de interagências. Embora seja muito difícil manejar e coordenar esse ambiente cooperativo, interagências, né? Mas muitas vezes é uma tendência, muitas vezes, além de ser uma tendência natural, em algumas circunstâncias acaba sendo até impositivo, infelizmente, né? Uma questão que envolve isso, né, de uma maneira, para mim, muito clara, gira em torno do ponto que o senhor falou aí de treinamento, de instrução. Muitas vezes nós não temos equipes suficientemente capazes, né, de encontrar, de tomar a decisão de uma maneira mais assertiva, e aí, como o senhor colocou, né, tem esse risco, né, dessa tendência de a gente ter um microgerenciamento. Aqui no Guerra na Era da Informação, o senhor usa uma frase que eu também reproduzi, citando o senhor no meu livro, é assim, ó, o cerne do problema está, na verdade, no uso em que se pretende dar a toda essa tecnologia, sobretudo no tipo de homem que irá empregá-la. Isso vai muito ao encontro do que o senhor acabou de falar, né? Nós temos condições, muitas vezes tecnológicas, de se agir, mas eu costumo dizer que o elo fraco desse sistema todo é o ser humano, não, Alessandro? Assim, existe até um conceito que está muito em voga, que é o conceito de modularidade. Então, com o conceito de modularidade, te dá bastante flexibilidade para você integrar equipes de diferentes origens. Então, você pode realizar uma operação com equipes da Polícia Federal, integradas com equipes da Polícia Militar de um determinado estado, com elementos da Polícia Civil, mas até elementos das Forças Armadas. E a própria composição, às vezes, de um determinado grupo da Polícia Federal, são equipes que vêm de destinos, provêm de destinos. Então, a gente... até esse conceito de modularidade, ele tem a sua validade, ele proporciona muita flexibilidade, isso é verdade, mas ele não é uma panaceia. Então, uma das desvantagens é que muitas vezes você reúne muito em cima da hora essas equipes. E essas equipes carecem de interoperabilidade. Porque a interoperabilidade vai muito além de você ter um equipamento compatível, equipamento rádio compatível com o outro. Ou ter, por exemplo, o mesmo calibre de armamento que facilita as funções logísticas. Mas interoperabilidade vai muito além disso. Então, não raro, a gente é obrigado a utilizar ferramentas de comando e controle como um paliativo para mitigar essas questões de interoperabilidade. Tem um aspecto que é interessante quando a gente tem uma disponibilidade muito grande de recursos tecnológicos. Às vezes você tem um veículo, um sistema aéreo remotamente pilotado que gera imagens, você tem aeronaves que dispõem de FLIR para geram imagens, você tem câmeras de superfície, você tem equipes no terreno com equipamentos de comunicação. Então, num primeiro momento, a grande dificuldade é você proporcionar a integração técnica desses recursos. Mas isso, mais cedo ou mais tarde,
Os técnicos em TI vão trazer uma solução para isso. Pode demorar uma semana, 2 semanas. Normalmente são 2 semanas. Na minha experiência, normalmente são 2 semanas, os caras trabalhando de manhã, de tarde, de noite, dando cabeçada, até que depois eles chegam perto de você assim, com descabelados, com olheira nos olhos, para pronto, agora tá tudo falando. Um rádio está compatível com outro em termos de frequência, a imagem gerada pelo helicóptero a gente pode receber aqui na sala de comando e controle, assim como a imagem do veículo aéreo não tripulado, do drone. Mas isso é importante. Mas depois que você consegue fazer essa integração técnica, você tem uma integração que é até mais difícil, que é a integração tática. É como produzir o máximo efeito de todos esses recursos de forma integrada, de forma sinérgica. Então, normalmente, a gente dá uma ênfase muito grande à integração técnica e a gente depois se surpreende com a dificuldade de fazer a integração tática desses recursos. Mas até que ponto... Tem duas coisas que o senhor comentou aí que eu até anotei aqui para a gente conversar, né? Uma sobre o fator tempo, que eu acho importante, e outra sobre essa questão de modularidade. Mas antes eu gostaria de perguntar ao senhor se o excesso de informação atrapalha na tomada de decisão. É comum isso acontecer. É muito comum isso acontecer. O que a gente tem que entender que existe uma diferença muito grande entre informação e conhecimento, né? Até em termos individuais, o processo pelo qual nós transformamos a informação em conhecimento é chamado de cognição. Mas em termos organizacionais, isso acontece também. Então a gente tem uma abundância muito grande de dados e você transformar aquilo no dado útil. O que é o dado útil? É aquele dado certo, para a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. São essas 4 características. Às vezes não adianta, porque frequentemente você produz um conhecimento, mas esse conhecimento ele não se torna útil porque ele não atende um desses 4 requisitos. Vou me permitir repetir aqui mais uma vez. O dado certo, para a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Então, esse é um dos grandes desafios. E hoje é uma tendência e também uma corrida para integrar entre as grandes potências, né, para conseguir verdadeiramente integrar Big Data, computação quântica, inteligência artificial e redes de comunicação 5G. Então, essas tecnologias estão em desenvolvimento, mas o grande elemento disruptivo vai ser verdadeiramente quando nós conseguirmos, quem conseguir integrar essas 4 tecnologias. Computação quântica, Big Data, inteligência artificial e redes de comunicação 5G. Isso vai acelerar em muito o ciclo de comando e controle, os ciclos de comando e controle. E vai permitir também a automação, tanto de tarefas quanto do próprio processo decisório. Então, isso vai apartar o ser humano de muitas tarefas e do próprio ciclo de comando e controle. Então, o excesso de informação, para quem não é capaz de depurá-lo e chegar à informação, ao conhecimento, à informação útil, ele realmente atrapalha. Agora, a gente, já aproveitando o gancho aqui para não perder o raciocínio, tem um oficial general norte-americano, já foi para a reserva, eu gosto muito do trabalho, das falas dele, é uma das figuras sensacionais, é o general Stanley McChrystal, comandou a Força-Tarefa de Operações Especiais 714 no Iraque, que foi responsável pela eliminação do líder da Al-Qaeda no Iraque, Abu Musab al-Zarqawi, e comandou as forças ocidentais no Afeganistão. Ele tem um videozinho muito curto na internet, se eu não me engano, naquele TED. É um videozinho de 5 a 6 minutos.
Mas ele transmite uma ideia muito interessante. Ele fala o seguinte: informação não é poder. Informação era poder nas sociedades industriais. Nas sociedades da era da informação, nas sociedades da era da cognição, da era do conhecimento, como queira, para mim é uma questão de semântica, nessas sociedades pós-industriais, compartilhar a informação é poder. Então, as nossas instituições ainda têm uma mentalidade ainda muito ortodoxa, muito vinculada ao secretismo, até onde predominam medidas de contra-inteligência, segurança da informação, etc. Lógico, isso tem a sua relevância, mas acaba que o resultado é que nós ainda mantemos a informação e o conhecimento confinados em silos estanques. Então, esse monopólio da informação envolto em um secretismo organizacional, uma cultura do secretismo muito grande, isso era poder na era industrial. Hoje, informação não é poder. Compartilhar a informação, isso sim é poder. Ah, sem dúvida nenhuma. Essa citação do general McChrystal está também em QSA5. E eu tenho colocado, inclusive, aqui no livro, que em cima dessa citação, que muito se fala em proteger a informação e tal, mas eu chamo de domínio da informação, porque você tem que ter a noção de que em algum momento você vai ter que, de fato, proteger, né? E em algum momento você tem que tomar justamente a ação contrária, que é compartilhar. E compartilhando informação, a gente percebe também que a gente está mais seguro no campo de batalha, no nosso caso aqui no campo da segurança pública. Porque você tem mais gente com aquela consciência situacional e que sejam capazes de apoiar você, né? Por muito tempo, que nem o senhor falou, as pessoas acreditavam que segurar essa informação para si ou para um grupo era uma estratégia de poder. E pelo contrário, né? A era da informação tem essa perspectiva, até pelo fator tempo, que eu ia perguntar na sequência, né? Como o tempo ele passa a ser um fator importante diante da quantidade de informações que são geradas, da informação que precisa ser processada no processo de tomada de decisão. O fator tempo passa a ser super relevante, porque essa decisão ela precisa ser tomada dentro de uma faixa de tempo que seja menor com que a situação em si. Ou seja, às vezes a decisão tomada levando mais tempo em que a situação já se transformou, né, no nosso ambiente VICA, né, com constante alteração, ela já não está na hora certa, né? Já não é uma decisão que já não chega na hora certa, como o senhor falou. Então, a gente tem o Big Data, né? Tem lá o pessoal que fala dos 3 Vs, né? Volume de informação, velocidade e variedade, né? Aí ainda tu vai ter veracidade e valor. Então, tudo isso vai estar relacionado de alguma forma, e a velocidade tem essa questão de fator tempo. Hoje, né, uma informação percorrer toda a cadeia de comando e controle e voltar com o processo decisório dentro do espaço de tempo que ela continue sendo útil é um desafio, não? Você falou uma série de ideias importantes aí. Deixa eu resgatar algumas delas. Pois não. Consciência situacional, né? Consciência situacional é importante, mas hoje a gente precisa trabalhar com consciência situacional e com conhecimento situacional. São 2 conceitos que se complementam. A consciência situacional, normalmente, ela está associada a nós sabermos
aonde está todo mundo, né, naquele exato momento. Então, eu tenho uma equipe num determinado ponto no Rio, eu tenho uma outra equipe numa determinada faixa de fronteira, num determinado ponto da faixa de fronteira, eu tenho uma outra equipe se deslocando, eu sei exatamente onde estão outros atores naquele espaço que eu busco desenvolver essa consciência, né? Então, eu vou ter ali, saber onde está, por exemplo, o próprio alvo da minha operação, pode ser uma facção criminosa, pode ser um grupo associado a ilícito transnacional. Vou tentar contextualizar um pouco aí com as Claro. realidades na fronteira. Então, isso é consciência situacional. Tá? É algo estritamente circunscrito aos aspectos tangíveis, aspectos físicos. Mas quando a gente fala em conhecimento situacional, já é algo mais amplo. Eu combino a consciência situacional, como eu disse, ela é eminentemente física e associada a aspectos tangíveis, com alguns elementos intangíveis. Então, ali eu vou entrar com um pouco de conhecimento etnográfico, eu vou entrar com um pouco de conhecimento sociológico, etc., para poder ir além da consciência situacional e interpretar exatamente o que significa a dinâmica daquele ambiente que eu busco exercer o controle. Outro que você falou, acho que você falou o controle da informação, eu gosto muito do termo manejo da informação, para poder caracterizar isso. Pô, que hora que eu tenho informação, que hora que eu compartilho, o que eu preciso preservar do domínio público, o que eu preciso soltar e quando eu preciso soltar. Então, esse conceito de manejo da informação eu acho interessante. Outro aspecto que você falou é a questão do tempo. O tempo é algo que normalmente nós ignoramos, porque o tempo é a quarta dimensão, na verdade, né? Então, nós temos que entender que não é só, quando a gente fala de tempo, não é só quando acontece um determinado evento. É quando acontece aquele evento, por quanto tempo aquele evento vai durar e com qual frequência ele vai se repetir. Então, por exemplo, mais uma vez aí tentando contextualizar com sua realidade ali. Então, se eu vou fazer um monitoramento de um determinado trecho de um rio, em que eu emprego os meus meios para fazer a repressão de um ilícito, quando é que vai acontecer aquilo? Por quanto tempo aquela ação vai durar? E com qual frequência aquela ação vai se repetir? Então, o tempo, normalmente, é algo que a gente maneja de uma maneira um pouco negligente. Então, o tempo é a quarta dimensão e a gente saber manejar o tempo da forma correta é algo que é imprescindível. Perfeito. Manejo do tempo. Vou anotar aqui. Eu tô anotando, que eu tô aprendendo também, como todo mundo que tá aqui na live com o nosso Alessandro Visacco. Deixa eu dar um oi só aqui. O pessoal que tá nos assistindo, a Tamara Elizabeth, que está sempre com a gente, a Patrícia Oliveira, o Inácio, Maria Ângela, Fabiano Costa, Fabiana Costa, Luciano Félix, Juliano Sucô, sempre o pessoal que nos apoia e estão sempre conosco aqui no Papo QSA5. Olha, eu queria voltar, se o senhor permitir, naquele assunto da modularidade. A gente pode pensar em modularidade de equipamentos, de processos, né, de procedimentos, mas as pessoas falam muito de padronização. Eu queria saber se, na opinião do senhor, são procedimentos antagônicos ou eles podem ser complementares, talvez? Quando a gente fala em modularidade, vamos tentar explicar o que é isso aí. Significa que eu vou ter pequenos módulos de operação, pequenos módulos operacionais para que eu possa compor uma determinada capacidade
que eu necessite em um contexto específico. Tá? Então, deixa eu puxar aqui um exemplo aqui. Vou variar um pouquinho. Durante aquele ciclo de grandes eventos que abrangeu Copa do Mundo, Jornada Mundial da Uhum. Juventude, Olimpíadas, Rio 2016. Então, você tinha um eixo que era prevenção e combate ao terrorismo, ou enfrentamento ao terrorismo, como que? Esse era um eixo temático transversal. Então, envolvia diferentes instituições. Envolvia o Ministério da Defesa, envolvia a Agência Brasileira de Inteligência, envolvia o Ministério da Justiça por meio da Polícia Federal. Então, para fazer frente a um evento terrorista, invariavelmente você ia precisar fazer uma composição de capacidades. E como eu disse, fazer uma composição de capacidades, ela não é fácil, porque é muito difícil eu pegar uma equipe da Marinha, colocar junto com uma equipe da Polícia Federal, colocar junto com uma equipe da Polícia Militar. Então, assim, mas para a gente falar em modularidade, né, a gente tem que falar em padronização. Porque eu não posso, por exemplo, fazer uma composição dessas e, por exemplo, uma equipe tem um determinado tipo de calibre, uma outra equipe tem um outro determinado, tem um outro calibre, porque eu já gero um problema logístico. Ah, mas isso dá para mitigar. Não, dá para mitigar, mas você vai só criando, são mais dificuldades. Você pega diferentes tipos, por exemplo, de embarcações ou veículos de transporte, viaturas, etc. Às vezes, um é a gasolina, o outro é óleo diesel. Você pega equipamento rádio, às vezes um equipamento rádio, às vezes você tem 2, 3 equipamentos rádios que são top de linhas, mas são incompatíveis em termos de frequência. Ou às vezes você precisa, até é compatível em termos de frequência, mas você precisa ter um recurso ali de salto de frequência e você não consegue alinhar um com o outro. Estou falando besteira ou não? Não, não, tá perfeito. Então, assim, quando a gente fala em modularidade ela tem esse aspecto muito positivo, que você permite, não tem muito para onde fugir. Você não tem capacidades infinitas. Então, você precisa fazer essa composição de capacidades para atender um determinado contexto. E essa composição de capacidades precisa se fundamentar na modularidade. Tá? Então, mas quando você trabalha esses módulos, é difícil. Porque o que acontece? Às vezes, você pega uma equipe muito boa, por exemplo, aqui, exemplo aleatório, você pega, por exemplo, o Nepom do Betim. Se eu trouxer para trabalhar com ele uma equipe, talvez, de operações especiais da Marinha do Brasil, por exemplo, embora sejam equipes muito boas, qual o grau de interoperabilidade delas? Até mesmo procedimentos triviais. A propensão ao fratricídio é grande, problemas de coordenação são grandes, até questão de liderança. Porque, às vezes, você faz uma equipe, faz essa composição de módulos, e são grupos tão heterogêneos, que é até difícil você exercer uma liderança efetiva. Até mesmo porque as culturas organizacionais são diferentes. Então, assim, a modularidade não tem para onde fugir. Mas foi o que eu falei. Principalmente num país que a gente... os desafios são muito grandes, tudo é exagerado, e os recursos são muito, muito limitados. Então, assim, modularidade não tem muito para onde fugir. Só que eu falei, não é algo que é uma bala de prata. Então, para você criar, fazer disso verdadeiramente uma solução, você tem que ser capaz de trabalhar essa interoperabilidade. E isso é algo que não se constrói da noite para o dia. Então, por exemplo, eu fiz menção ao ciclo dos grandes eventos, uma iniciativa muito boa que aconteceu naquele período, e diga-se de passagem, existe uma intenção de se resgatar isso hoje no âmbito do Ministério da Justiça, foram exercícios interagências. Então, exercícios que congregaram equipes, times táticos do Brasil inteiro e foram colocados para trabalhar juntos. Então, assim, isso foi uma iniciativa muito positiva. E, como eu disse, existe hoje uma tentativa do Ministério da Justiça de resgatar esse modelo de integração. E eu penso também o seguinte,
O que a gente tem que ter uma entrega padronizada, né? Uma entrega padronizada. Usando o exemplo mais prático para mim aqui, que é o da comunicação. O que o soldado, o que o policial quer na ponta? Ele quer apertar o botãozinho lá e falar, né? Os saltos de frequência, os negócios que o senhor falou ali, antena, criptografia, quantos bits e tal, não sei o que lá. Isso para quem está na ponta é irrelevante. E, talvez isso possa ser mais modular, né? Mas a entrega, a gente conseguir fazer uma entrega padrão, né? Talvez seja um caminho. O que o senhor acha? A questão é a efetividade, né? É o resultado final. O melhor argumento é o bom resultado. Agora, isso é muito difícil, na verdade, de você conseguir, entendeu? Quando você tem equipes muito heterogêneas, é difícil você construir isso sem uma preparação, bem redundante, né? Mas uma preparação adequada, né? Sem juntar previamente o pessoal e fazer desconflitar tudo isso, né? Porque quando a gente fala, repito mais uma vez, você chama muito bem a atenção disso, não é só uma questão de tecnologia, é uma questão até de cultura organizacional, porque mesmo que nós dois disponhamos exatamente do mesmo recurso, nós temos a tendência de fazer, nós, pelas nossas idiosincrasias, pelas peculiaridades do trabalho que eu faço, do trabalho que você faz, de fazer uso diferente dessa tecnologia. Então, às vezes, você dá ênfase mais a um recurso que o equipamento oferece, eu já não preciso dar tanta ênfase naquilo, mas é mais importante para mim aquilo, um outro aspecto. E, na verdade, um problema que é comum é que não existe um esforço conjugado no nível político estratégico. Isso faz com que cada instituição, no seu nível, principalmente quando vai baixando cada vez mais o nível, né, o nível decisório, cada um procura resolver o seu problema do seu jeito. Então, o que acontece é que muitas vezes você chega, às vezes numa própria equipe, eu particularmente já vivenciei isso, você tem o melhor equipamento de visão noturna, você tem o melhor equipamento rádio, você tem o melhor equipamento recurso optrônico, mas você não consegue integrá-los porque eles não são compatíveis. Então, se você tivesse, às vezes, um produto de menor qualidade, mas que houvesse essa capacidade de integração, seria melhor. Então, em determinada ocasião, por exemplo, nós dispunhamos de uma luneta com recursos de visão noturna e que aquilo era capaz de transmitir dados. Então, a imagem que aquele atirador gerava daquela luneta era passível de ser transmitida para o sistema de comando e controle. Então, aquele video wall que você mencionou anteriormente tinha até a possibilidade daqueles que estavam controlando aquela operação visualizar o que o atirador estava vendo. Só que aquela melhor luneta do mundo era incompatível com o melhor rádio do mundo. Então, assim, como falta essa coordenação, essa gestão integrada no nível político e estratégico, quando às vezes a gente chega para operar verdadeiramente na ponta da linha, o que a gente tem muita ponta solta. Então, uma das características muito positivas do programa Vigia foi que ele buscou corrigir isso. Ele buscou, já que o grande mote dele, o cerne, o core do programa Vigia era interoperabilidade, essa foi uma das preocupações do programa Vigia, sobretudo na parte de padronização de aquisições. Mas, infelizmente, embora tenha sido uma iniciativa, um esforço muito, muito positivo, ele teve um alcance relativamente limitado, né? Interoperabilidade, visão sistêmica e adaptabilidade. Sim. Eu tenho visto o senhor falar muito desses três requisitos, e eu tá aqui na Guerra da Informação, e como eu usei isso muito
como referência para o meu livro, como que a gente pode pontuar essas três questões no uso das tecnologias nos ambientes que a gente está citando aqui? Quando a gente fala em adaptabilidade, mais uma vez a gente volta no General McChrystal, né? Não é uma questão de se adaptar somente. É uma questão de se adaptar mais rápido que o seu oponente. Então é por isso que eu sempre falo, né? Mais rapidez, mais visão sistêmica, mais adaptabilidade. Então, quando a gente raciocinar em adaptabilidade, a gente tem que entender que a adaptabilidade já pressupõe que você tem que se adaptar mais rápido do que o seu oponente. E, sobretudo, quando a gente fala em quadro de segurança pública no Brasil, isso é muito importante. Por quê? Porque as nossas instituições, por diferentes motivos, até mesmo pela própria estrutura muito fragmentada, muito compartimentada das nossas instituições. Então, você tem polícia no nível federal, polícia no nível estadual, polícia no nível municipal. Às vezes, você no nível estadual, você tem dois tipos de polícias. No nível federal, você vai ter polícia federal, polícia rodoviária federal. Então, assim, a própria competição natural entre essas instituições, então isso já naturalmente gera uma letargia muito grande. E quando a gente faz frente a esses atores armados não estatais, sobretudo a criminalidade de alta intensidade associada ao crime organizado transnacional, eles têm uma capacidade muito grande de adaptação. Então, a adaptabilidade é uma característica intrínseca a esses atores. Então, a adaptabilidade é um desafio muito grande para a gente, né? Então, visão sistêmica é outro aspecto fundamental. Por quê? Porque nós estamos imersos em ambientes complexos, em ambientes que caracterizam verdadeiros sistemas complexos adaptativos. O Bettini gosta muito do termo ecossistemas também. Eu, salvo o melhor juízo, ele faz muito uso desse termo. Eu acho bastante apropriado, né? Porque, então, assim, nós não estamos, embora as nossas estruturas sejam estruturas que adequam, que correspondam àquilo que, mais uma vez, pela terceira vez, o General McChrystal chama de elegant model, né? Modelo elegante, são estruturas típicas da sociedade industrial, são estruturas compartimentadas em silos verticalmente hierarquizados. Mas os nossos antagonistas, não. Eles são organizações em redes. Então, a organização em rede, ela é mais dinâmica, ela tem uma dinâmica diferente, ela vai ser mais resiliente, mais flexível, mais adaptável, tem uma capacidade de regeneração muito grande. Então, para que a gente maneje esses sistemas complexos adaptativos, invariavelmente, a gente tem que adotar uma abordagem sistêmica. Isso é pré-requisito. E, então, assim, às vezes são características que a gente admite, que a gente reconhece, né? É muito fácil falar, mas é extremamente difícil a gente implementar isso verdadeiramente. Não, e o senhor citou agora há pouco o exemplo do programa Vigia, né? Uma das características do Vigia era justamente esse achatamento, né, da hierarquia, visando ganhar essa agilidade, não? Bacana. Isso é verdade. Travou para mim aqui. Esse achatamento. Não, eu dizendo que esse achatamento dos níveis é justamente uma característica decorrente da farta disponibilidade de informação. Então, um ponto de inflexão importante na história foi justamente a Guerra do Vietnã. Porque a Guerra do Vietnã foi a primeira guerra televisiva, né? E o monopólio da verdade não estava na mão do Estado. Naquele momento, o monopólio da verdade ele foi transposto para as grandes agências de notícia. Então, assim, essa perda da narrativa estratégica decorrente da informação, ela vai provocar esse achatamento dos níveis decisórios. Isso acontece lá no Vietnã. E de lá para cá, isso só vem se tornando mais agudo. Então, hoje, quando o soldado está na ponta da linha, o policial está na ponta da linha, instantaneamente, o que ele está fazendo está
sendo transmitido para o espaço cibernético, para o domínio cibernético. E isso reverbera automaticamente nos níveis político e estratégico, não no nível tático. Então tem até aquela regra de ouro, né? Haja sempre como se você estivesse sobre a mira de uma arma ou sobre o foco de uma câmera. Essa é a grande regra de ouro hoje para qualquer operador. Então, você tem esse achatamento dos níveis. Isso é uma característica dos níveis decisórios, né? Do estratégico, do político e do tático. Esse é basicamente o conceito de cabo estratégico que foi cunhado por um ex-comandante do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, o general Charles Cullen. Então, essa é uma característica do ambiente contemporâneo que decorre justamente da ampla disponibilidade, da fartura de meios de comunicação. Agora, tem um outro aspecto que é importante aqui, vou até resgatando essa ideia um pouquinho no começo da nossa fala. Quando a gente tem muita tecnologia, e aí não me refiro somente à tecnologia da informação, vale para qualquer tipo de tecnologia, mas também para a TI, existe uma advertência muito sábia de um professor da Universidade Nacional de Defesa dos Estados Unidos, de Washington, o professor Sean McFate, o Dr. Sean McFate, ele fala o seguinte: a tendência de nós querermos utilizar armas novas para travar guerras antigas. Ou seja, nós incorporamos tecnologia nova, mas a gente permanece com uma visão muito ortodoxa, muito rígida, muito inflexível daquilo que a gente tinha no passado. Então, isso vale para a comunicação também. Às vezes você tem uma ferramenta que te dá uma série te abre um leque de opções, mas você quer controlar aquilo de uma maneira muito rígida. Então, voltando ali ao nosso video wall. Então, você tem equipamentos de radiocomunicação que transmitem em tempo real o geoposicionamento de cada elemento, ou seja, onde está aquele rádio, onde está o homem, onde está aquela fração, mas você quer controlar aquilo ali exatamente como os generais controlavam lá no século XVIII, XIX. Então, assim, olhava do alto do morro, ele olhava aquele campo de batalha à sua frente, e aí ele tinha ali os estandartes dos batalhões, as túnicas vistosas dos soldados, que era justamente para facilitar o comando e controle à distância, as bandeiras. Então ele quer exercer aquele comando e controle do campo de batalha com uma tecnologia de última geração, mas com uma perspectiva, muitas vezes, do século XIX, né? Quiçá do século XX. Mas é por aí. Perfeito, perfeito. É muito conhecimento, né, gente? Puxa vida. O homem é muito fera. Eu gosto muito de uma frase do Sean McFate, que o senhor citou aí, daquela que a tecnologia não vai nos salvar. Sim. Sim, a tecnologia. Existe uma tendência, aliás, desde a Revolução Industrial, né, desde a segunda metade do século XIX, existe uma tendência muito grande de depositarmos uma fé exagerada em soluções tecnológicas. A tecnologia é importante, ela impacta, mas tecnologia por si só não vai ser a solução dos nossos problemas. Tanto é que de meados do século XIX para cá, o que não falta são exemplos de contendores tecnologicamente superiores perdendo para o mais fraco em termos de tecnologia, né? Vamos pegar aqui um exemplo recente, Afeganistão, né? Então, a maior potência econômica, militar, com a maior disponibilidade de tecnologia do planeta, ela perdeu para um grupo insurgente que tem uma organização étnica tribal, né? E aí surge a questão do caos também, né? Da informação, do caos, do ambiente, dada essa perspectiva errônea, talvez, do ambiente, né? Que focado na tecnologia e mais na tecnologia, talvez, do que no cumprimento da sua própria missão, né? Exatamente. E o caos, assim,
A gente tem que procurar entender exatamente o que é o caos. Aí eu peço até você para me ajudar. O caos, na verdade, é justamente a dificuldade de compreensão e manejo do sistema complexo. Então, você tem uma multiplicidade muito grande de atores. Esses atores têm uma dinâmica interna, esse ambiente regido por uma dinâmica interna entre esses atores muito instável, muito volátil. Então, é de difícil predicabilidade, né? De difícil previsibilidade, de difícil manejo. Então, é justamente isso que vai caracterizar o caos. Então, quando a gente pega, por exemplo, é interessante a gente observar isso. Se você pega uma batalha, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, o que era uma batalha? Vamos pegar uma famosa na Segunda Guerra Mundial. O dia D, Stalingrado, vamos recorrer à Força Expedicionária Brasileira, Monte Castelo. O que era uma batalha ali? A batalha era o resultado do atrito, né, do choque do aço, entre dois contendores. Então, você tinha o azul e o vermelho dentro de um espaço geográfico. Aquele espaço geográfico era chamado campo de batalha. O resultado do atrito daquelas duas forças era o resultado da batalha. Só que hoje você tem, primeiro, dentro daquele espaço de batalha, a dificuldade de verdadeiramente delimitar esse espaço de batalha. Porque você tem a informação que pode estar sendo produzida, gerada, controlada, manejada, de outro continente. Você é suscetível a uma intrusão nas suas redes, um ataque cibernético de alguém que está no outro lado do planeta. Então já é difícil você definir claramente o que é aquele espaço de batalha, né? Hoje a comunicação, tudo que a gente faz na nossa vida depende do espaço sideral. Então assim, já se tornou muito difícil delimitar esse espaço. Agora, quando você ainda assim que você faça essa delimitação, por mais artificial que ela possa ser, ali você já não tem só duas forças se atritando. Você tem uma multiplicidade muito grande de atores. Então, quando você pega o resultado de um embate, deixou de ser só um resultado do choque, do atrito daqueles dois atores. Passa a ser o resultado da interação, da dinâmica de interação entre todos esses atores. Vou procurar contextualizar agora com a sua realidade na fronteira. Você não tem só a polícia, o mocinho e o bandido. Você tem diferentes atores ali, além da polícia e dos grupos criminosos, você tem, primeiro, uma multiplicidade muito grande de atores vinculados ao crime organizado. Você tem aqueles que estão associados ao tráfico internacional de armas e de drogas, você tem aqueles que estão associados ao contrabando, você tem aqueles que estão associados meramente ao descaminho. Então você tem uma multiplicidade muito grande desses atores. Você tem a população local, essa população por si só é muito heterogênea, não é um corpo homogêneo. Você tem a mídia, né, que, como eu disse, a mídia tem a mídia local, mas tem a mídia internacional. Você tem minorias étnicas na nossa fronteira, você tem contingente de povos indígenas que habitam, às vezes, uma mesma etnia, tem contingente populacional desse lado da fronteira e do outro lado da fronteira. Então, você tem diferentes atores. Você tem, por exemplo, o setor produtivo local, você tem organizações não governamentais. Então, você tem uma multiplicidade muito grande de atores. O resultado da operação policial deixou de ser somente o resultado do enfrentamento entre a polícia e o ladrão. E passou a ser o resultado da dinâmica de todos esses atores. Então, esse é o caos. Às vezes exatamente, esse é o caos. Às vezes você vai fazer uma operação policial que ela é muito bem sucedida na repressão de um ilícito. Só que aquilo ali vai impactar negativamente a economia local, que ela é majoritariamente informal e depende da injeção de recursos provenientes, às vezes, do crime organizado ou da atividade ilícita. Então, às vezes a sua operação policial ela é muito bem sucedida se você fizer uma análise mais circunscrita ao efeito imediato da operação. Mas ela acaba reverberando de forma negativa, seus efeitos de segunda e de terceira ordem acabam se tornando contraproducentes. Então, esse ambiente caótico, eu particularmente gosto muito disso, acho muito interessante, particularmente eu me sinto confortável em ambientes complexos, é justamente você conseguir, você fazer uma ação agora, mas você tá, para
manejar esse caos é você estar tentando visualizar os efeitos de segunda ordem e tentar mitigar esses efeitos. Para antever os resultados e já saber o que vai acontecer lá na frente. Porque isso tem a ver com o ciclo de comando e controle. Porque daquele conceito de superioridade de decisão, quando uma coisa é você causar um impacto imediato. Só que aí a gente volta em tudo aquilo que a gente falou, adaptabilidade, visão sistêmica, etc. Você tem um efeito imediato agora, mas a sua incapacidade de explorar aquilo e de se adaptar faz com que, pouco tempo depois, aquele resultado ele se torna pífio, inócuo, quando não contraproducente. Então, esse ambiente de caos, essa complexidade, esse manejo de ambientes complexos é algo que é muito interessante. E a gente tem que formar recursos humanos justamente para isso. Vamos voltar para a nossa modularidade. Às vezes não adianta nada eu ter essas equipes modulares, mas que às vezes os líderes dessas equipes, os integrantes dessas equipes, são muito bons naquela tarefa específica que eles fazem. Às vezes em fazer uma entrada tática, em fazer um CQB, mas eles têm deficiência de manejar a complexidade do ambiente. Então, assim, isso tudo acho que converge para aquilo que a gente está falando, né? Tá muito boa essa conversa nossa aqui, eu estou gostando. Não, eu tô olhando o horário aqui, eu falei, putz, tem um monte de coisa pra gente conversar ainda, muito bom, muito bom. Eu tenho usado, para definir o caos, uma definição do filósofo Jamais Cusio, que ele pega lá o ambiente VICA e coloca isso num grau superlativo, de tal forma que ele chega ao ambiente FANI, que é tão volátil que é frágil, é tão incerto que gera ansiedade, é tão complexo que ele fica não linear e é tão ambíguo que resta incompreensível. E é nesse cenário que a gente está falando aqui que a gente gosta de trabalhar, né? E todo esse ambiente em constante transformação e essas várias tecnologias exigem isso cada vez mais do profissional, não? Porque assim, não tem para onde fugir, né, cara? É isso aí. Agora, foi o que eu te falei. Às vezes são armas novas para travar guerras antigas, né? Mais uma vez aí citando o Sean McFate. Até quando a gente fala em formação de líderes, a gente tem que entender que tipo de líder a gente está formando. A gente está formando o líder para esse tipo de ambiente ou a gente está formando o líder para uma perspectiva de 50, 60, 70 anos atrás? Porque isso é fundamental, porque a nossa formação ainda ela é orientada para aquele líder que lidera de cima para baixo. A perspectiva de liderança nossa ainda ela é muito vertical. A gente forma líderes ainda com uma concepção muito verticalizada. Agora, quando a gente está falando de tudo isso que a gente está falando aqui, desse ambiente que a gente está querendo descrever, ela exige uma liderança transversal muito grande. Então, até nesse contexto, isso é importante. Então, assim, eu acho interessante no seu trabalho o seguinte, porque normalmente quando a gente fala no pessoal, a gente pega o pessoal técnico na parte de comunicações, de TI, o que acontece? O sujeito é muito focado nos aspectos estritamente técnicos da atividade. O cara é obcecado com a frequência, com o alcance, não é isso? Com a potência do equipamento, tal, com a compatibilidade de redes e tal. E não entende, não tem essa perspectiva maior de que esse recurso ele é uma ferramenta para a vida, né? Para uma complexidade muito, muito maior, né? Uhum. Então, mais ou menos por aí. Eu ainda hoje, né, eu estava assistindo a um vídeo do senhor no W2C, uma palestra que eu gosto muito lá, e aí o senhor falou de capacitar esses líderes, de treinar, e eu percebo isso muito no dia a dia, trabalhando com TIC para segurança pública, que muito se treina pistola, lanterna, muito se treina entrada tática,
mas os equipamentos, drones, rádios, são vistos meio que como brinquedinhos. E aí, até por conta do caos informacional, né, a pessoa compreende que ela tem a capacidade já de operar aquilo e tomar as decisões com aquilo. E ele acaba confundindo, por exemplo, uma comunicação em missão crítica com um aplicativo de celular. E são duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O senhor falou vou alongar um pouquinho o tempo aqui, tá? Se a gente cair, a gente volta. Mas é só para a gente terminar aqui o papo, que, como disse o Alessandro Visacro, está muito bom. O senhor falou da guerra televisiva, né, do Vietnã. Eu acompanhei uma participação do senhor no programa da Jovem Pan, né, da Jovem Pan News, da guerra lá com o Fábio Piperno, com o William Travassos lá. E eu, né, nas minhas redes sociais, aqui o pessoal conversando comigo, eu fiz uma avaliação que a gente podia até comentar nesse momento aqui. O senhor falou da guerra televisiva lá do Vietnã. A Rússia, uma das primeiras ações que se teve notícia aqui, foi um bombardeio de uma estação de TV. Não sei se o senhor se recorda, lá no Carnaval ainda, né? Logo no comecinho desse conflito. E aquela ideia, supostamente, tinha essa busca, né, por, né, neutralizar ali uma informação para a opinião pública, etc. Só que isso é uma ideia que valia lá nos anos 70, nos anos 60. Né, numa perspectiva que a gente tem de redes sociais, de muita informação sendo gerada, de caos informacional, daquela perspectiva do Pierre Levy, de informação vindo de muitos para muitos também, talvez não tenha surtido o efeito desejado. Por outro lado, ao passar algumas semanas de conflito, foram bombardeadas daí eu falo daí porque eu sou curitibano nato, né? Paranaense, eu vou colocar daí em tudo que é lugar. Aí os russos bombardearam lá as redes 4G, 3G lá da Ucrânia, e eles estavam utilizando rádios DMR criptografados, a própria Rússia, né, estava usando esses rádios criptografados, e aí acabou que ela teve que ir para a contingência de comunicação dela, que eram os rádios analógicos antigos, etc., mas que podiam ser interceptados. Isso vai ao encontro do que o senhor falou lá da guerra televisiva, né? A gente mostrar como que isso já é um cenário diferente atualmente. Né? Para mim é um exemplo disso. Não sei se o senhor concorda. Concordo. Assim, o que a gente acha que a gente tem que entender, primeiro, existe muito. Se a gente for entrar nisso aí, se a gente for do Vietnã para cá, assim, a gente fazendo um resgate ou alguns recortes aí a gente vai passar pela Guerra do Líbano em 2006, né, pela Segunda Guerra do Líbano em 2006. O papel que a televisão do Hezbollah teve foi decisivo para a vitória. Nós temos o próprio efeito CNN, né, na Guerra do Golfo, né? Vai fazer um recorte muito amplo, mas assim, resgatando um pouquinho da sua ideia, nós ainda somos muito somos educados, somos treinados para enfatizar as ações físicas no nível tático. Para isso que nós somos selecionados, nós somos treinados, a nossa educação é muito orientada para isso ainda. Então a gente dá uma ênfase muito grande para as ações no nível tático e na dimensão física. Agora, a questão é que nós ainda não desenvolvemos a mesma expertise para operarmos na dimensão informacional e no nível estratégico. E qual é a premissa que a gente ainda refuta, que a gente reluta em incorporar? É o seguinte, a informação, ela produz efeito no nível político e estratégico. A informação produz efeito no nível político e estratégico. Vamos dizer que vou dar um exemplo aqui
bem grosseiro. Vamos dizer que numa operação sua na faixa de fronteira aí, acontece uma infelicidade, acontece uma fatalidade, uma criança é vítima de um dano colateral, é vítima de um fogo amigo, enfim. Essa informação ela vai reverberar no nível político e estratégico. Tá? Então, informação ela causa impacto no nível político e estratégico. Ah, pode causar no nível tático? Pode, pode. A questão é que, se você tem recurso, capacidade, competência, meio, tempo, etc., para fazer um esforço no nível político e estratégico, para que você vai fazer isso no nível tático? Entendeu? Então, informação, a gente tem que raciocinar com o nível político e estratégico. Agora, quando você fala nas nossas ações, das nossas equipes, dos nossos times, invariavelmente você está falando do nível tático. Você está falando do nível tático, talvez do nível operacional, tá? Tático operacional. Então, a questão que a gente precisa entender, o paradigma que precisa ser quebrado, é que, numa perspectiva antiga, a informação se subordinava à ação tática. Hoje não. Hoje, a ação no nível tático ou no nível operacional, ela se subordina à informação. Porque a informação está no nível estratégico. Então, essa é a mudança de paradigma, essa é o axioma que a gente tem que entender e incorporar. É muito difícil, por exemplo, você fazer um policial que está na ponta da linha, ali armado com seu fuzil, com sua embarcação, 3, 4 noites sem dormir na calha do rio, ele entender que aquela ação cinética que ele faz na dimensão física e orientada para um efeito tático, né, ela, no nível tático, ela se subordina à informação no nível político estratégico. Então, isso é uma perspectiva muito diferente, que mexe no treinamento, mexe na educação, mexe nos conceitos e modelos de liderança. Quer ver um exemplo bem claro? Isso tudo que a gente está falando assim, conversa para mais tempo, nosso tempo já se esgotou aqui, mas eu vou só deixar um exemplo aqui. Observe a tendência, é uma tendência de boa parte dos profissionais de segurança pública de refutar o uso da câmera. Por quê? Porque ele entende que aquela câmera vai trazer problemas para ele decorrentes da atuação dele no nível tático. Ele tem uma dificuldade muito grande de entender que aquela câmera pode ser um potencializador da ação dele no nível político estratégico. É lógico que para eu incorporar essa arma nova, que é a câmera, eu tenho que mexer nos meus procedimentos. Eu tenho que alterar. Se eu pegar uma equipe, por exemplo, que opera ali na calha do Rio, né? Ou na comunidade do Rio de Janeiro, vai fazer uma incursão numa favela ou vai fazer um monitoramento da calha do Rio ali para reprimir o contrabando. Se eu der para aquela equipe uma metralhadora ou um lança-granada 40mm automático, por exemplo, eu vou ter, fica mais claro esse exemplo, eu vou ter que chegar para aquela equipe e falar assim, pessoal, olha só, isso aqui é uma arma nova. Se vocês não tomarem cuidado, ela vai causar fratricídio. Então, eu tenho que mudar meu dispositivo, eu vou ter que fazer um treinamento diferente, eu vou ter que mudar um procedimento, né? Eu vou ter que mudar, talvez, a minha norma geral de ação, né? Mas, enfim, eu vou fazer os ajustes necessários para explorar o máximo possível das vantagens que aquela nova arma me oferece. A mesma coisa é a câmera. O pessoal fala body cam, né? Eu, particularmente, não gosto do body cam, não. Eu prefiro a câmera de combate, né? Ou a câmera do capacete. Enfim, para incorporar essa arma nova, eu vou ter que fazer os meus ajustes na minha organização, nos meus procedimentos. Mas eu preciso entender que aquela arma ela justamente aquilo que vai me permitir colher dividendos no nível político e estratégico, porque aquela câmera é um recurso, não é o único, mas é um recurso importante que me abre um portal para mim da dimensão informacional. Então, eu preciso aprender a trabalhar com ela, entender as possibilidades dela. Isso impacta até no próprio conceito de uso da força. Mas eu só estou citando isso para mostrar a tendência, a resistência
à incorporação da câmera. Justamente para mostrar que a gente ainda não está pronto para entender que hoje a ação tática, a força, se subordina à informação. Ah, com certeza. Olha, já são 21 horas e 11 minutos. Quero agradecer a todos. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente, não quer nem saber se o papo tá bom, tá ruim, né? Faz parte do algoritmo deles, sabe? Olha, eu quero convidar aos meus seguidores aqui a seguirem também o Alessandro Visacro aqui no Instagram, a adquirirem a Guerra na Era da Informação, o Laurence da Arábia, Guerra Irregular. Tá? Esse aqui eu vou guardar para quando eu encontrar o senhor, né, o senhor me dá a honra de autografá-lo. E quero convidar também os seguidores do Alessandro Visacro a estarem comigo aqui também no Instagram, underline Luciano Castilho. E o Guerra na Era da Informação eu comprei na Amazon. Tá na Amazon ainda? Todos estão na Amazon. É o jeito mais rápido e mais barato de adquirir os livros. Na Amazon. Perfeito. QSA5 também está na Amazon. É o jeito mais rápido e mais barato de você conseguir o QSA5, Comunicação e Missão Crítica na Era da Informação e do Caos. E QSA5, para quem não conhece, né, faz parte do Código de Comunicação, né, que é código Q, e QSA é o nível de clareza, de entendimento, e o 5 seria o nível mais elevado, mais alto. E é isso que a gente busca nesse livro, é isso que a gente está buscando nessa live, é isso que a gente está conversando aqui com o Alessandro Visacro, que são coisas que a gente precisa amadurecer, eu, ele e todos nós, né, as nossas instituições, e que é um propósito, né, é um caminhar. Desde já, muito obrigado pela sua disponibilidade, agradeço mais uma vez, renovo tudo aquilo que eu falei no começo da inspiração que o senhor é como escritor, como professor. Eu aprendi muito essa noite aqui. E eu não tenho mais palavras para agradecer a tua disponibilidade. Eu fiquei muito feliz quando o senhor aceitou o convite de estar conosco aqui e convido as pessoas a adquirirem os livros Guerra na Informação, Guerra Irregular, Laurence da Arábia na Amazon e QSA5 também na Amazon, com o prefácio do grande Bettini. Alessandro Visacro, muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Foi um bom bate-papo. A gente permanece aí à disposição. Forte abraço a todos aí. Valeu, muito obrigado, viu? Boa noite a todos.